Pouca gente admite, mas a maior dificuldade das pessoas, pode até não ser a sua, é justamente a falta de um plano para mudar a vida financeira. Muita gente acaba caindo na estagnação, na frustração, até começa alguma coisa, mas a falta de um plano, a ausência de metas claras é o que faz você desanimar e cair nessa frustração. Mas e se eu te dissesse que se você aplicar 6 passos simples ao longo de 6 meses, você pode de fato mudar os seus hábitos financeiros e enxergar essa mudança na sua vida financeira para te tirar daquele caos começando do zero? Fica aqui comigo até o final que eu vou te falar desses passos simples que com certeza no final você vai me agradecer. E para você que está chegando aqui, meu nome é Lorena Leite e eu quero te dar as boas-vindas ao nosso canal Prosperar Sem Segredo. E aqui a gente fala sobre hábitos financeiros para uma transformação real e a construção de riqueza e prosperidade ao longo prazo. Então já se inscreve e deixa aqui o seu like que eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo. Agora sim, vamos direto para o conteúdo. Muita gente pensa que para mudar de vida financeira precisa ganhar mais dinheiro, fazer um curso caro que vai dar aquela guinada na vida, mas o difícil de aceitar é que a mudança ela vem de pequenos hábitos e decisões diárias que você tem que tomar. Pequenas decisões todos os dias. Foi o que aconteceu comigo e se você perguntar para qualquer pessoa bem-sucedida na vida, essa mudança aconteceu principalmente nessas pequenas decisões e ali de mentalidade, coisas que você tinha que dar um primeiro passo. E a gente sempre acha que precisa de algo muito mirabolante, uma fórmula, algo muito bem direcionado, mas a realidade é que está nas escolhas. É como se fosse a dieta. Você sabe que para emagrecer você precisa comer menos, se exercitar mais, gastar mais energia do que você consome em calorias, mas é difícil a gente direcionar isso no início. Eu como pouco, mas que tipo de alimento eu tenho comido? Então, o segredo está nas decisões, começando ali por alimentos que são nutritivos, mas que são de baixo índice calórico e por aí vai. E na vida financeira não é tão diferente, vai começar com pequenas decisões. É justamente a repetição dos bons hábitos que vai fazer com que a gente construa um patrimônio e não algo que vai nos fazer enriquecer da noite para o dia ali, uma fórmula mágica, alguma coisa do tipo. E é isso que nos leva para o primeiro passo muito simples, que é você fazer um raio-x das suas finanças. E a gente acaba subestimando mais uma vez, não tem muita clareza, tem uma ideia por alto, meu gasto é tanto, entra tanto de dinheiro, mas o que tipo de gasto tem sido feito, que tipo de despesa você tem tido, onde você tem direcionado o seu dinheiro, né? E aí a gente vai ali no fluxo direto das nossas ações, nossas escolhas, hábitos bons, hábitos não tão bons que nos levam a gastar mais do que a gente devia. E aí, primeiro segredo seria esse raio-x das finanças. E esse é o ponto de partida. Anote tudo que tem a ver com suas finanças, tanto as suas entradas, algum extra, alguma renda extra que você faz, todas as suas despesas fixas, as variáveis, todos os gastos pequenos. Eu gosto muito de usar uma ferramenta mais simples possível, justamente para conseguir manter isso como um hábito e conseguir visualizar isso melhor. Tem gente que se dá bem com planilha, com aplicativo, com bloco de notas do celular, um caderninho com certeza vai fazer essa função. A importância aqui é você ter clareza e não abrir mão de anotar realmente tudo o que você gasta. E aqui a ideia não é nem você ser muito rígido com gasto, ser assim, muito mão fechada, mas você alcançar esse nível de clareza que antes você não tinha, e isso vai te dar um poder de vantagem para entender para onde está indo seu dinheiro e o que de fato você pode mudar em relação a hábitos. E tem coisas que a gente acaba indo tanto pela escolha das pessoas ou pelo hábito, tá todo mundo indo no lugar tal e nem queria tanto fazer isso e acaba fazendo. Quando você consegue visualizar o impacto disso nas suas finanças e que como está te afastando do objetivo, você consegue manter isso de uma forma muito mais leve e vai fazer muito mais sentido. Falando aí em questão de ferramentas principalmente, né? Eu falei que eu gosto de usar mesmo o caderninho, às vezes complemento com alguma anotação no bloco de notas. Me conta aqui nos comentários, então, se você já faz esse tipo de controle, que tipo de ferramenta que você usa, se você está tentando incluir isso na sua rotina, que com certeza eu vou querer saber de você. O segundo passo é cortar o que é supérfluo sem sofrimento. Tá? E aqui a gente fala mais uma vez sobre essa rigidez, não ser muito rígido, eu vou cortar tudo de uma vez e aquilo acaba não sendo sustentável. Mas tem coisas que de fato você pode equilibrar melhor
como gastos em delivery, aplicativos de compra, Amazon, Shopee, vai deixando aquilo lá no seu carrinho, tira uns dias para pensar, você realmente precisa daquilo. Essa tática de tirar um tempo para pensar eu gosto muito, porque acabo adiando essa compra e o fato de eu ter que anotá-las me impede de fazer compras por impulso. Então é algo que pode funcionar muito bem. Então é uma forma de você trazer esse controle e trazer isso também sem sofrimento, realmente entender a necessidade daquilo que você está fazendo, daquilo que você quer comprar, se é só um desejo, se é só uma satisfação momentânea, aquela dopamina de clicar no comprou ali, de ter o e-mail recebido de compra aprovada, tudo isso, você consegue analisar isso de forma mais fria, mais realista, e esses dois primeiros passos já vão te dar muito mais clareza. O terceiro passo é para você criar um plano de 6 meses com metas realistas. Vamos falar bem a verdade aqui. Eu tô gravando esse vídeo no mês de maio, a gente tá caminhando aí pro final do primeiro semestre e tem muita gente que já abandonou as metas que tinha traçado lá pro início do ano e isso acontece com muita gente. Por que que isso acontece? Porque muitas vezes essas metas, né, esses desejos não são realistas, não são medidos, não colocam prazos que realmente podem ser cumpridos. Então, falando aí de dinheiro, eu quero ter uma reserva de R$ 3.000 e eu vou reservar R$ 500 por mês. Com 6 meses, fazendo dessa forma, eu consigo alcançar esses R$ 3.000. Mas se eu não consigo reservar esse valor todos os meses, se meu prazo ele já está mais enxuto, já estou chegando no final do semestre, já é algo que não é tão realizável. Então aqui é o momento de traçar metas para um plano e um plano de ação mesmo, para o que você vai fazer para alcançar esses objetivos e mudar a sua vida. Quando você faz isso, esse plano assim bem detalhado, né, com as metas, com o que você precisa fazer para alcançar, com quais atitudes você pode fazer para chegar nesse objetivo, isso torna muito mais tangível do que ficar só naquela ideia, eu quero economizar dinheiro, eu quero ter uma reserva, mas que reserva? Quanto é essa reserva? Para quê e quando? Tudo isso vai fazer diferença e à medida que você for avançando, você fica mais motivado também e entra naquela questão dos gastos, você vai pensar muito mais antes de fazer um gasto que não é necessário para você ser fiel àquele objetivo e àquela meta que você traçou. E falando em reserva, em montar um plano, o seu quarto passo, o quarto objetivo é justamente esse, você criar o seu fundo de emergência, o seu fundo de reserva. Eu gosto mais de falar em fundo de reserva ou reserva de oportunidade do que de emergência, porque eu acredito realmente que isso faz diferença na forma como a gente destina esse dinheiro e como a gente cria disciplina para juntar esse dinheiro. A nossa mente ela funciona muito melhor com um impulso positivo, com uma motivação positiva do que com algo negativo. Então, se você pensa, tem gente que é extremamente medroso, pessimista, acha que tudo vai acontecer, talvez para essa pessoa funcione bem a ideia de reserva de emergência, é algo que vai impulsioná-la. Mas para algumas pessoas que não tiveram esse hábito, não conseguiram construir esse hábito, a reserva de oportunidade ou um fundo de reserva vai trazer aí mais clareza e mais motivação. Parece algo simples que a gente acaba subestimando, mas que faz toda a diferença no porquê e em como a gente destina esse dinheiro, em como a gente cria essa reserva e você realmente precisa ter ela de uma forma líquida. Você vai criar isso, a gente deu um exemplo aqui, R$ 3.000 é a minha reserva. Então, eu vou reservar R$ 500 todos os meses, deixando isso numa conta digital, uma forma de fácil acesso, mas que gere ali também um rendimento todos os meses a partir daquilo que você deposita. O importante é que tenha liquidez, tanto para você usar numa oportunidade, quanto em uma situação realmente de emergência, se for o caso. E já que a gente falou sobre reserva, o quinto passo é você automatizar esse investimento. E aí que tá o segredo. Não esperar você chegar naquele momento, estou ganhando muito mais, tive um aumento de salário de 20, 30% e agora eu posso reservar. A ideia aqui é a construção de hábitos e você automatizar isso. Então, se você pode começar com R$ 50, com certeza essa construção de hábito vai te levar a conseguir economizar um valor maior, um aporte maior, direcionar isso para uma renda fixa, direcionar isso até mesmo para bancos digitais que já têm um rendimento interessante, deixar isso ali como uma forma de investimento à medida que você vai alcançando a educação financeira, para ter fórmulas mais complexas de investimento, com rentabilidade maior, e aí já é outro momento também que você vai estar vivendo, vai estar muito mais disciplinado em outro momento de investidor.
E para fechar esses pontos, você tem que fazer os checkpoints ali semanais. É uma forma de você acompanhar a evolução das suas metas e tem muito a ver com a motivação, gente. Isso parece muito simples, mas se você separar 10 minutos ali todas as semanas para você fazer esse acompanhamento, você traçou aquele plano de 6 meses, como que foi essa semana? Consegui economizar X, nessa eu gastei um pouco mais, então semana que vem eu vou economizar um pouco mais para equilibrar aqui e voltar para o plano. É isso que vai te fazer se manter na roda e alcançar esse plano. 6 meses é um tempo significativo e que passa muito rápido, e aí que tá a questão das pequenas decisões diárias, né? Quando a gente negligencia isso, o tempo vai passar de qualquer forma. Então, da forma que a gente usá-lo melhor, é a forma que ele vai nos recompensar melhor também. Então, à medida que você faz esse acompanhamento, você consegue inclusive reconhecer coisas que você não fazia, e foi o que aconteceu comigo. A gente faz uma reserva ali todos os meses, e é uma coisa que antigamente a gente não tinha o hábito, mas a gente consegue monitorar, a gente consegue ficar feliz, porque realmente a gente não conseguia, qualquer oportunidade disfarçada ou qualquer vontade que a gente tinha, a gente acabava preferindo algo ali imediato, eu vou gastar com isso, depois a gente dá um jeito, e no final das contas, o jeito nunca era dado, e precisou da gente tomar uma decisão, colocar isso como uma prioridade e enxergar isso lá na frente. Então, à medida que a reserva vai aumentando, que você vê ali que tem uma mudança, que você já consegue pensar melhor, e aí você toma boas decisões, já pensa, não, ainda bem que a gente não fez isso, ainda bem que eu decidi ir por esse caminho, tudo isso faz diferença. Então, comece com um pouco, faça essa revisão semanal e celebre também essas mudanças, se recompense, né? Você pode colocar metas, né? Conseguir fazer isso, vou me recompensar com alguma coisa que vai me gerar uma satisfação, que uma forma de se parabenizar, mas que faz toda a diferença para você continuar no plano. Agora que você já entendeu os 6 passos, eu quero te propor um desafio para você fazer pelos próximos 30 dias com o passo número 1, uma forma de você iniciar essa construção de hábitos. Inclusive, quero te recomendar uma ferramenta mais simples possível. Até tem um vídeo aqui no canal falando sobre o método japonês, que é o Kakebo, como você anota ali todos os seus gastos, todos os dias, uma forma de economizar, de criar essa consciência. E depois desses 30 dias, eu quero que você volte aqui, me conte nos comentários. Inclusive, se você se comprometer, vou curtir o seu comentário para você se lembrar depois. E eu quero saber qual foi o impacto disso, desse primeiro passo, e que mudança isso gerou na sua vida. E se você gostou desse vídeo, se te ajudou de alguma forma, já deixa o seu like, se inscreve no canal para você receber mais conteúdos como esse, e já compartilha também esse vídeo com alguém que quer ter essa mudança com você antes aí de esperar chegar um novo ano para você iniciar tudo de novo com metas que você não tem clareza. Eu te espero no próximo vídeo e até lá!